Você não sabe negociar. Essas 4 palavras pesadas cortaram o ar da sala de diretoria como uma facada nas costas. O diretor Roberto Mendes nem sequer olhou para a garçonete que servia café. Por que olharia? Era apenas a garçonete. Mas aquela mulher tinha um segredo que iria destruir a arrogância dele em questão de minutos. Você já se sentiu invisível? Completamente ignorado? Como se suas palavras não tivessem valor? Como se sua experiência fosse zero? Hoje você vai descobrir o que acontece quando alguém subestima a pessoa errada. Esta é a história de Helena Santos, uma mulher que todos viam como apenas a garçonete. Mas Helena carregava nas mãos algo muito mais poderoso que uma bandeja de café. Ela carregava 15 anos de experiência em direito empresarial. A manhã de terça-feira começou como sempre na construtora Mendes e Associados. Helena chegou às 7, preparou o café e organizou a sala de diretoria. A mesma rotina dos últimos 3 anos. Mas aquela terça seria diferente. Roberto Mendes entrou na sala às 9 em ponto. Terno de grife italiana, relógio de luxo suíço que custava mais que o salário anual de Helena. Atrás dele, uma comitiva de advogados de São Paulo caros e executivos nervosos. Do outro lado da mesa, os representantes da construtora Camargo Correia. Rivais históricos, uma negociação que valia 50 milhões de reais. Estava prestes a começar. Helena serviu o café em silêncio, invisível, como sempre. Senhores, Roberto bateu a mão na mesa. Vocês vieram aqui desperdiçar meu tempo? Esta proposta é um insulto. O clima esquentou rapidamente. Vozes se elevaram. Documentos voaram pela mesa. Helena continuou ali, reabastecendo xícaras, recolhendo papéis, observando, sempre observando. E foi então que ela viu. A cláusula 47B, página 312 do contrato. Uma linha aparentemente insignificante que os advogados de Roberto haviam ignorado completamente. Uma linha que mudaria tudo. Você conhece a sensação? Quando você percebe algo importante que todos perderam? Aquele frio na barriga. Aquela certeza de que tem uma informação preciosa. Helena conhecia bem essa sensação. Ela a havia sentido centenas de vezes. Quando ainda era advogada, já tinha defendido casos milionários e ganho batalhas judiciais que pareciam impossíveis. Já tinha seu próprio escritório, secretária, SUV de luxo importado na garagem. Mas isso foi antes do dia em que sua vida desmoronou. Até que defendeu o caso errado. Ou melhor, até que acreditou na pessoa errada. Marcos Vieira, cliente charmoso, persuasivo, prometeu milhões em honorários. Helena investiu tudo no caso dele. Tempo, dinheiro, reputação. Marcos era um golpista. O caso implodiu. Perdeu tudo. Escritório, apartamento, carreira. Pior ainda, ela perdeu a filha. Isabela, de apenas 8 anos. Foi morar com o ex-marido quando Helena não conseguiu mais pagar nem a pensão alimentícia. Até você se recuperar, ele disse. Isso foi há 3 anos. Helena aceitou o emprego de garçonete para sobreviver, para tentar juntar dinheiro, para um dia reconquistar a guarda da filha. Todos os dias, ela via contratos, negociações, erros jurídicos acontecendo na sua frente. Todos os dias, ela ficava em silêncio. Mas hoje, algo era diferente. A discussão na sala estava feroz. Roberto gritava com os representantes da Camargo Correia. Vocês acham que podem me enganar? Eu construo prédios há 20 anos. Senhor Mendes, o advogado da Camargo Correia sorriu. O senhor assinou o contrato. A cláusula é clara. Que cláusula? Roberto arrancou o documento das mãos dele. Suas bochechas ficaram vermelhas. Não existe cláusula que me obrigue a nada. Foi quando Helena se moveu. Devagar, ela se aproximou da mesa, ainda segurando a jarra de café. Ainda invisível. Mas não por muito tempo. Com licença. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Roberto nem olhou. O que foi? Precisa trocar o café?
Não, senhor. É sobre a cláusula 47B. O silêncio desceu na sala como uma cortina pesada. Roberto finalmente levantou os olhos, franzido, irritado. Como assim? A cláusula 47B, página 312. Ela estabelece que qualquer transferência de propriedade acima de 40 milhões requer aprovação unânime dos sócios originais da Mendes e Associados. O documento tremeu nas mãos de Roberto. E daí? Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. O senhor não tem mais sócios originais, Sr. Mendes. Seu pai faleceu. Seu irmão vendeu a parte dele para o senhor em 2019. Tecnicamente, o senhor não pode aprovar essa transferência sozinho. O advogado da Camargo Correia se inclinou na cadeira, de repente muito interessado na garçonete. Continue, ele disse. Bem, Helena pousou a jarra na mesa. A transferência fica automaticamente suspensa até que vocês encontrem uma solução jurídica, o que pode levar meses, talvez anos. Roberto estava pálido. Quem é você? Helena sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, ela sorriu de verdade. Meu nome é Helena Santos. Doutora Helena Santos, especialista em direito empresarial. 15 anos de experiência. E a senhora? Ela se virou para a representante da Camargo Correia. Acabou de perder 50 milhões. A sala explodiu. Gritos, acusações, telefones tocando. Os advogados de Roberto correram para verificar a cláusula. Os representantes da Camargo Correia exigiam explicações. E Helena ficou ali de pé, observando o caos que ela havia criado com uma única frase. Mas Roberto Mendes não estava gritando. Ele estava estudando Helena com olhos diferentes. Calculistas. Doutora Santos, ele se levantou devagar. Parece que temos muito a conversar. Helena sentiu um arrepio. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de alguém que acabara de ver uma oportunidade. Senhores da Camargo Correia. Roberto se virou para os rivais. Acho que nossa reunião terminou por hoje. Preciso resolver algumas questões internas. A sala se esvaiu rapidamente. Logo, apenas Roberto e Helena permaneceram. Ele se aproximou dela. Muito próximo. 15 anos de experiência, não é? E o que uma doutora em direito empresarial está fazendo servindo café na minha empresa? Helena engoliu seco. A pergunta que ela temia há 3 anos. Circunstâncias pessoais, Sr. Mendes. Que tipo de circunstâncias? O silêncio se arrastou. Helena podia sentir o coração batendo no peito. O tipo que faz uma advogada milionária aceitar o salário mínimo e os custos de SP para servir café. Roberto assentiu lentamente. Entendo. E me diga, você quer continuar servindo café pelo resto da vida? Helena olhou nos olhos dele. Por um momento viu uma nova oportunidade. O que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que você me ajude a sair dessa enrascada. E em troca, ele fez uma pausa dramática, longa e significativa. Em troca, eu te faço voltar a ser advogada. O coração de Helena disparou. Voltar a advogar significava dinheiro. Dinheiro significava reconquistar a guarda da Isabela, a chance de abraçar a filha novamente. Mas ela conhecia homens como Roberto Mendes. Sabia que todo favor, principalmente vindo dele, tinha um preço alto. Qual é o problema real, Sr. Mendes? Roberto sorriu, um sorriso falso. Um daqueles sorrisos que não chegam aos olhos, que escondem uma verdade amarga. O problema, doutora Santos, é que eu assinei aquele contrato sem ler direito. E se a Camargo Correia descobrir todas as cláusulas que eu violei, não são 50 milhões que eu vou perder. São 200 milhões e possivelmente minha empresa inteira. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Um arrepio percorreu sua espinha. Quantas cláusulas? A voz dela saiu quase como um sussurro. 7, talvez 8. Você é a única pessoa que pode me tirar desse buraco.
E de repente Helena entendeu. Ela não havia apenas salvado Roberto da Camargo Correia. Ela havia acabado de descobrir que Roberto Mendes estava muito mais afundado do que qualquer um poderia imaginar. Muito mais endividado, muito mais comprometido. E agora, ele precisava dela desesperadamente. A pergunta era: Helena estava pronta para jogar um jogo onde as apostas eram tão altas que poderiam destruir ambos, porque Roberto Mendes tinha acabado de lhe fazer uma oferta que mudaria sua vida para sempre. Uma oferta tentadora, quase irresistível, ou a destruiria completamente. Parte 2, o preço da redenção. Ficou em silêncio por longos segundos. A oferta de Roberto ecoava em sua mente. Um eco distante, mas persistente. Voltar a ser advogada, reconquistar Isabela, ter sua vida de volta, recuperar tudo o que havia perdido. Mas ela conhecia o cheiro do desespero, e Roberto Mendes estava desesperado. A fragrância da derrota emanava dele. Antes de aceitar qualquer coisa, Helena cruzou os braços, firme e decidida. Eu quero ver todos os contratos, todas as cláusulas, tudo o que o senhor escondeu. Roberto hesitou. A incerteza pintou seu rosto. Helena, são documentos confidenciais. Doutor Roberto? Ela usou o título com uma ironia calculada, cortante. O senhor acabou de me oferecer minha carreira de volta. Ou confia em mim, ou continuarei servindo café enquanto sua empresa afunda. Um toque de ameaça velada. A chantagem funcionou. Roberto acuado, não tinha escolha. Roberto destrancou um armário especial atrás da mesa. Um armário escondido, secreto. Retirou uma pasta grossa, lacrada com fita adesiva. Ninguém mais viu isso, nem meus advogados de São Paulo. Helena abriu a pasta e sentiu o estômago revirar. Um turbilhão de emoções a atingiu. Não eram 7 cláusulas violadas. Eram 15. 15 evidências de um crime. Roberto havia construído um império baseado em contratos fraudulentos, licenças falsificadas e subornos disfarçados de consultorias. A construtora Camargo Correia era apenas a ponta do iceberg, apenas o começo de uma rede de corrupção. Meu Deus! Helena murmurou, a voz carregada de espanto. O senhor não violou cláusulas. O senhor construiu um esquema de corrupção que envolveu meio governo do estado. Eu sei como isso parece, mas... Roberto tentou se justificar, mas já era tarde. Isso não parece nada, Roberto. Isso é um esquema criminoso. A afirmação de Helena era certeira, implacável. O silêncio pesou como chumbo entre eles. Um silêncio carregado de culpa e medo. Helena folheou os documentos com mãos trêmulas. Cada página revelava uma nova ilegalidade. Propinas para fiscais, licitações manipuladas, materiais de construção superfaturados, uma teia de mentiras e corrupção. E o pior, assinatura falsa do próprio pai de Roberto em contratos que ele jamais havia visto. Uma traição à memória do pai. Seu pai sabia disso? Helena questionou, direta. Roberto desviou o olhar. A culpa era evidente. Meu pai morreu acreditando que eu era um empresário honesto. E não era? A pergunta de Helena era um golpe direto. Eu tentei ser, no começo, mas a concorrência era desleal. Todo mundo fazia. Eu apenas me adaptei. Helena conhecia essa justificativa. Ela havia ouvido centenas de vezes, de clientes que começaram apenas se adaptando e terminaram destruindo famílias inteiras, como Marcos Vieira havia feito com ela. A lembrança da própria dor voltou à tona. Roberto. Helena fechou a pasta decidida. Se eu pegar este caso, não é só sua empresa que está em risco. É sua liberdade. Você pode ir preso por 20 anos. A sentença foi clara. Eu sei. E mesmo se eu conseguir salvar você, vai custar uma fortuna. Honorários, multas, acordos. Estamos falando de 300, 400 milhões. Os números eram astronômicos.
Roberto assentiu, o rosto cada vez mais pálido. O medo se apossava dele. Você tem esse dinheiro? Helena perguntou. Não. Helena suspirou. Então como pretende me pagar? Roberto se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava. Arranha-céus que ele havia construído cortavam o horizonte. O símbolo de seu império prestes a ruir. Eu tenho uma proposta diferente. Estou ouvindo. Você me tira dessa e eu te dou 40% da empresa. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma proposta audaciosa, arriscada. 40%? Ela mal conseguia acreditar. Isso mesmo. Você vira minha sócia, coproprietária da Mendes e Associados. 40% de uma empresa que valia 800 milhões. Era mais dinheiro do que Helena jamais havia sonhado. Uma fortuna. Mas também era uma armadilha. Uma proposta que carregava riscos incalculáveis. E se eu não conseguir? Helena questionou, ponderando cuidadosamente. Roberto se virou para ela. Seus olhos estavam diferentes, mais frios, mais calculistas. A máscara havia caído. Se você não conseguir, nós dois afundamos juntos. A ameaça era clara, implícita. Helena entendeu a mensagem. Se ela aceitasse e falhasse, Roberto a arrastaria junto na queda. Cumplicidade. Obstrução da justiça. Ela também poderia ser presa. Era uma parceria de vida ou morte. Um acordo sem volta. Preciso de garantias. Que tipo de garantias? Primeiro, eu quero tudo por escrito. Contrato de sociedade registrado em cartório. Segundo, eu quero acesso total a todas as operações da empresa, sem exceções. Terceiro, Helena fez uma pausa. Respirou fundo. Com a cabeça erguida, tomou a decisão. Terceiro, se conseguirmos resolver isso, você me ajuda a reconquistar a guarda da minha filha. Roberto sorriu. Um sorriso diferente agora, mais genuíno, carregado de esperança. Feito. Eles apertaram as mãos. E naquele momento, Helena Santos não era mais a copeira invisível. Ela não era mais a advogada desacreditada. Ela era sócia de uma das maiores construtoras de São Paulo. Ela tinha o poder nas mãos. Mas também acabara de se tornar cúmplice dos crimes de Roberto Mendes. A sombra do risco pairaria sobre ela. Os próximos 3 dias foram um turbilhão. Helena instalou-se no escritório de Roberto, analisando cada documento, cada contrato, cada transação suspeita dos últimos 10 anos. Mergulhada em um universo de ilegalidades, o padrão era sempre o mesmo. Roberto identificava uma licitação lucrativa, contactava o fiscal responsável, oferecia uma consultoria generosa, ganhava a licitação, superfaturava a obra. Um ciclo vicioso de corrupção. Era um sistema perfeito, até começar a desmoronar. O problema não é a Camargo Corrêa, Helena explicou na quarta-feira. O problema é o Ministério Público. Eles estão investigando um esquema de propinas na Secretaria de Obras Públicas. Seu nome apareceu em 3 investigações diferentes. As palavras de Helena eram um golpe de realidade. Roberto empalideceu. O medo se tornou visível. Como você sabe disso? Porque eu ainda tenho contatos. Ex-colegas que trabalham na procuradoria. Helena não contou a Roberto o resto da história. Que seus contatos eram, na verdade, ex-namorados. Colegas que ela havia seduzido e abandonado durante seus anos de sucesso. Pessoas que agora ajudavam por culpa ou por nostalgia. Uma rede de favores e segredos. Quanto tempo temos? Roberto perguntou, a voz trêmula. 2 semanas, talvez 3. Isso é impossível, não dá para desmontar 10 anos de operações em 2 semanas. Roberto protestou desesperado. Helena sorriu. Pela primeira vez, ela estava no controle, no topo do jogo. Dá sim, mas vai custar caro. Quanto? 100 milhões, em propinas reversas. Roberto quase engasgou. Propinas reversas?
A ideia era ousada, arriscada. Exato. Ao invés de pagar para ganhar contratos, vamos pagar para que as investigações desapareçam. Vamos subornar os investigadores. Isso é loucura! Isso é sobrevivência. Helena se inclinou sobre a mesa. Roberto, você tem duas opções. Pagar 100 milhões agora ou perder 800 milhões depois e ainda ir preso. O silêncio se arrastou por minutos intermináveis. Um silêncio pesado como o clima de um verão carioca. De onde vou tirar 100 milhões? Dos seus apartamentos em Miami, do seu helicóptero, das suas obras em Cabo Frio. Você liquida tudo e transforma em dinheiro vivo. Roberto respirou fundo, profundamente, como quem se prepara para um mergulho no oceano mais profundo. E você tem certeza de que vai funcionar? Helena hesitou. Não tinha certeza de nada, estava improvisando, tentando salvar ambos de um buraco negro. Um abismo sem fundo. Um buraco desses que só se vê em favelas e em crises financeiras. Mas Roberto não precisava saber disso. Absoluta. Saiu naturalmente. Fluiu como o rio Amazonas. Como se ela tivesse voltado no tempo. Como se fosse novamente a advogada confiante e manipuladora que um dia havia sido. A advogada que dominava os salões da justiça. A rainha do escritório Leal e Associados. Roberto assentiu, resignado, derrotado. Faça. E assim, Helena Santos iniciou a operação mais arriscada de sua vida. Uma operação que salvaria Roberto Mendes, ou destruiria ambos para sempre. Sexta-feira, 9 da manhã. Helena estava no escritório há 48 horas seguidas. Contratos espalhados por toda parte, um caos organizado. O telefone tocando sem parar. Uma sinfonia de toques incessantes. 10 xícaras de café frio sobre a mesa. Resquícios de uma batalha que mal começou. Ela não era mais a garçonete. Aquele passado humilde, tão distante agora. Era o cérebro da operação. A mente brilhante por trás da estratégia. A arquiteta da fuga. O plano estava funcionando. Aos poucos, as investigações começaram a esfriar, como areia fina escapando pela mão. Documentos importantes desapareceram dos processos. Testemunhas mudaram versões, se contradizendo. Um jogo de gato e rato, em um jogo de poder e influência. Roberto observava tudo com admiração crescente. Um misto de fascínio e medo. Um medo que engolia sua alma. Como você consegue fazer isso? Helena não levantou os olhos dos papéis, imersa no trabalho. Experiência. Que tipo de experiência? A pergunta pairou no ar, pesada, significativa. Helena parou de escrever. Era o momento da verdade. Você realmente quer saber? Quero. Helena se recostou na cadeira. Era hora de contar a verdade. Pelo menos parte dela. A verdade nua e crua, sem véu. Eu não perdi tudo por ingenuidade, Roberto. Eu perdi tudo porque fiz exatamente o que estou fazendo agora. Como assim? Marcos Vieira não era apenas um cliente. Era meu sócio. E nosso escritório não faliu por acaso. Faliu porque o Ministério Público descobriu que estávamos lavando dinheiro do tráfico. Roberto ficou imóvel, petrificado, paralisado pelo choque. Marcos era um intermediário, recebia dinheiro sujo, pagava nossos honorários superfaturados, e nós devolvíamos o dinheiro limpo através de contratos fictícios. E você sabia? Helena sorriu amargamente. Um sorriso de quem carregava o peso do mundo. Eu criei o esquema. O silêncio foi devastador. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Um silêncio que ecoava o peso da culpa. Então, você é uma criminosa? Fui, por 3 anos. Fui a advogada que ajudava traficantes a lavar dinheiro. Ganhei uma fortuna. Devi como rainha. Até que um dos clientes foi preso e entregou todo mundo. Roberto se afastou dela instintivamente. O medo e o nojo eram palpáveis, o aroma da traição. E agora você está fazendo a mesma coisa comigo? Helena se levantou, foi até ele, olhou nos olhos dele com intensidade. Olhos que transpareciam a verdade.
A verdade nua e crua. Roberto, eu tô salvando você, mas eu tô usando os métodos que aprendi quando era criminosa. A diferença é que desta vez eu sei como não ser pega. A revelação mudou tudo entre eles. Uma mudança radical, uma reviravolta. Roberto agora sabia que Helena era mais do que uma ex-advogada brilhante. Era uma ex-criminosa especialista em esquemas ilegais. Uma especialista em sobrevivência. E isso o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. Uma mistura de terror e admiração. Porque se havia alguém no mundo capaz de tirar Roberto Mendes do buraco que ele havia cavado, era exatamente alguém como Helena Santos. Alguém que já havia estado no fundo do poço e conseguiu sair. Alguém que conhecia a escuridão e a luz. Helena. Roberto se aproximou dela novamente. Existe uma coisa que eu não te contei. O quê? A Camargo Correia não descobriu as cláusulas por acaso. Alguém deu a informação para eles. Helena sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Quem? Não sei, mas quem quer que seja, tem acesso aos meus arquivos mais secretos. Conhece cada detalhe dos meus esquemas e está tentando me destruir de dentro para fora. Helena entendeu imediatamente a gravidade da situação. A gravidade da ameaça. Não era apenas o Ministério Público que eles precisavam temer. Havia um traidor dentro da própria empresa. Alguém que conhecia todos os segredos de Roberto. Alguém que estava jogando um jogo muito mais perigoso. Um jogo sujo. Um jogo mortal. Roberto. Helena sentiu o sangue gelar. Um frio que congelava seus ossos. Quantas pessoas têm acesso a esses arquivos? Apenas 3. Eu e meu filho. O mundo parou. O tempo congelou. O silêncio foi absoluto. Eduardo Mendes, o filho de Roberto, trabalha na empresa desde os 20 anos. Conhece cada operação, cada cliente, cada segredo da família. Estava tentando destruir o próprio pai. Por que Eduardo faria isso? Roberto baixou a cabeça, envergonhado, derrotado. Porque ele descobriu como o avô realmente morreu. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como se estivesse em queda livre. Um abismo sem fim. Como o pai de Roberto morreu? Suicídio, quando descobriu o que ele estava fazendo com a empresa dele. A empresa que ele construiu honestamente durante 40 anos. Eduardo sabe disso? Ele soube na semana passada. Encontrou a carta que o avô deixou. Uma carta acusando-me de ter traído tudo que a família representava. Helena precisou se sentar. A situação acabara de ficar muito mais complexa, muito mais perigosa, muito mais mortal. Não era apenas um caso de corrupção empresarial. Era uma guerra familiar. Pai contra filho, legado contra vingança. E ela estava no meio do fogo cruzado, no epicentro da tempestade. Roberto, se Eduardo está sabotando você, significa que ele tem um plano. Um plano para tomar o controle da empresa. E provavelmente para te ver na cadeia. Roberto assentiu, derrotado, quebrado, despedaçado. Então nós não estamos apenas lutando contra o Ministério Público. Estamos lutando contra meu próprio filho. Helena respirou fundo. A aposta havia dobrado novamente. A pressão era imensa, insuportável. Agora ela precisava salvar Roberto não apenas dos investigadores, mas da vingança do próprio filho. E o pior, Eduardo Mendes era formado em direito. Ele conhecia todos os truques que Helena estava usando. Ele conhecia seus movimentos, seus planos, seus segredos. A guerra havia começado e Helena Santos estava prestes a descobrir se sua experiência criminosa seria suficiente para vencer um inimigo que conhecia cada movimento dela. Um inimigo que tinha décadas de ódio acumulado e recursos ilimitados para destruí-la. Segunda-feira, 6 da manhã. Helena chegou cedo ao escritório.
sabia que a guerra com Eduardo estava prestes a começar, mas não esperava encontrá-lo já lá, sentado na cadeira de Roberto, sorrindo, um sorriso cruel, um sorriso frio. Bom dia, doutora Santos. Ou posso chamá-la de Helena, a lavadora de dinheiro. Ela parou na porta. Eduardo Mendes era jovem, bonito, bem vestido, com um terno de grife italiana, um relógio de luxo suíço no pulso, e seus olhos brilhavam com o tipo de crueldade que só existe em pessoas que foram profundamente feridas. Uma ferida aberta, uma ferida profunda. Eduardo, cadê seu pai? Papai está indisposto. Problemas de saúde súbitos. Eu assumo a empresa temporariamente. Helena entendeu imediatamente. Roberto não estava doente. Eduardo havia forçado algum tipo de afastamento. Um golpe. Uma jogada de mestre. Que tipo de problemas de saúde? Eduardo riu. Um riso frio, um riso sem humor. O tipo que surge quando a Polícia Federal bate na sua porta às 5 da manhã com um mandado de prisão. O sangue de Helena gelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Roberto foi preso? A pergunta escapou de seus lábios, rouca de pânico. Preso não, mas está sendo investigado oficialmente. Sequestro de bens, bloqueio de contas, prisão domiciliar. Você conhece o protocolo. A voz de Eduardo, fria e implacável, ecoou na sala de diretoria. Helena conhecia. Conhecia muito bem. Muito bem. O protocolo da dor, da humilhação, da queda, foi você que entregou ele. A acusação, silenciosa, pesada como uma âncora. Eu? Que acusação terrível! Eduardo fingiu indignação, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Eu apenas cooperei com as autoridades. Forneci alguns documentos que eles solicitaram. Quais documentos? Helena sentiu um nó na garganta apertando. Eduardo abriu uma pasta. Helena reconheceu imediatamente. Eram cópias de todos os contratos fraudulentos que ela havia analisado. Detalhes minuciosos, provas irrefutáveis, cada papel uma facada. Inclusive uma gravação muito interessante de uma conversa entre vocês dois, onde você, ex-criminosa, ensina meu pai a subornar investigadores. A voz de Eduardo era um fio de navalha, cortando a tensão crescente. Helena sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Eduardo havia gravado tudo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar cúmplice. Você gravou nossas conversas. A pergunta foi um sussurro, quase inaudível. Óbvio, desde o primeiro dia que você pisou neste escritório, eu sabia que papai iria se meter em encrenca ainda maior com sua ajuda. O sorriso de Eduardo era agora triunfante, cruel. Eduardo se levantou, foi até ela. Muito próximo, perigosamente próximo. A respiração de Helena falhou. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Helena? A pergunta, carregada de sarcasmo, pairou no ar. Qual? Helena tentou manter a calma, a voz firme. Você é uma criminosa que finge ser honesta. Eu sou um homem honesto que aprendeu a ser criminoso para proteger o legado do meu avô. As palavras de Eduardo foram como um soco no peito. Helena respirou fundo. Era a hora de jogar todas as cartas. A hora da verdade. Eduardo, seu pai me contou como seu avô morreu. A voz de Helena estava baixa, quase um sussurro. O rosto do jovem se fechou imediatamente. Uma máscara de dor e raiva. Ele se matou por vergonha, por descobrir que o filho era um corrupto. A dor na voz de Eduardo era palpável. E você quer vingar a morte dele destruindo a empresa que seu avô construiu? Helena tentou manter a compostura, mas a emoção era visível em seus olhos. Eu quero limpar a empresa que meu avô construiu. Tirar a sujeira que meu pai acumulou durante anos.
Eduardo estava convicto, determinado. Helena sorriu. Era a abertura que ela precisava. Uma fresta de esperança. Eduardo, posso te contar uma coisa sobre seu avô? A pergunta foi sutil, cautelosa. O quê? Eduardo, ainda imerso na sua dor, estava atento. Ele não se matou por vergonha dos crimes do seu pai. Ele se matou porque descobriu que não conseguiria impedir que você fizesse a mesma coisa. Helena lançou a bomba. Eduardo ficou imóvel. A expressão em seu rosto era de incredulidade e choque. Como assim? A pergunta escapou entre seus lábios, quase sem ar. Helena foi até o arquivo de Roberto. Retirou uma pasta que Eduardo não sabia que existia. Uma pasta escondida, secreta. Seu avô deixou 2 cartas. Eduardo, uma para seu pai e outra para você. A voz de Helena estava calma, mas carregada de um significado profundo. Ela estendeu um envelope lacrado. Reconhece a letra? Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Era realmente a caligrafia do avô, a caligrafia da história familiar. Leia, Helena indicou. Eduardo abriu o envelope, retirou uma folha amarelada. Começou a ler em voz baixa. Um sussurro de revelação. Meu querido Eduardo, se você está lendo isso, é porque descobriu os crimes do seu pai e provavelmente está planejando uma vingança. Eduardo levantou os olhos confuso, desorientado. Continue, Helena pediu. Mas eu preciso que você saiba a verdade. Seu pai não começou a roubar por ganância. Ele começou a roubar para salvar você. O papel tremeu nas mãos de Eduardo. As palavras eram como facas afiadas, dilacerando a sua alma. Quando você tinha 15 anos, foi diagnosticado com leucemia. O tratamento custaria $2 milhões. Nosso plano de saúde não cobria. Não tínhamos o dinheiro. Eduardo estava pálido, sem fôlego. O passado o atingia com toda a sua força. Eu disse ao Roberto para deixar você morrer, para aceitar que às vezes a vida é injusta. Ele se recusou. Disse que preferia ir para o inferno a perder o filho. Não. Um gemido de dor escapou dos lábios de Eduardo. O primeiro suborno do seu pai foi para conseguir dinheiro para seu tratamento. Cada crime que ele cometeu depois foi para garantir que você nunca mais passasse necessidade. Eduardo deixou a carta cair. A verdade o atingiu com toda a sua força bruta. Por isso eu me matei, meu neto. Não por vergonha dos crimes dele, mas por orgulho. Porque descobri que criei um filho capaz de qualquer coisa para proteger quem ama. E porque descobri que você é exatamente igual a ele. O silêncio na sala era ensurdecedor. Um silêncio pesado, carregado de emoções. Helena se aproximou de Eduardo. Seu avô sabia que você um dia descobriria a verdade. E sabia que você tentaria se vingar. Ele se matou porque não conseguiu impedir que você se tornasse exatamente aquilo que odeia no seu pai. Eduardo estava chorando. Chorando por seu pai, por seu avô, por si mesmo. Então, tudo o que eu fiz foi exatamente o que meu avô temia? A pergunta foi um sussurro entre soluços. Sim, você se tornou corrupto para combater a corrupção. Virou criminoso para ser honesto. Exatamente como seu pai. Helena respondeu. Com compaixão, Eduardo se sentou pesadamente. Desfeito. Quebrado. E agora? O que eu faço? A pergunta carregava a angústia de uma vida inteira. Helena sorriu. Era o momento da virada final, o momento da redenção. Agora você me ajuda a salvar seu pai. E aprende que às vezes, as pessoas que amamos fazem coisas terríveis por razões nobres. Ponto. Durante as próximas 6 horas, Helena e Eduardo trabalharam juntos. Uma aliança improvável, forjada no fogo da tragédia. Eduardo usou seus contatos na Polícia Federal para esclarecer mal-entendidos. Helena usou sua experiência criminosa
para criar versões alternativas dos fatos. Um trabalho conjunto, quase sobrenatural. Juntos, eles montaram uma defesa que transformou Roberto de criminoso em vítima de circunstâncias. Uma mudança de perspectiva, uma nova narrativa. A investigação foi arquivada. Os bens foram desbloqueados. Roberto voltou para casa. E na quarta-feira, uma reunião extraordinária foi convocada. Helena, Roberto e Eduardo, cara a cara pela primeira vez desde que tudo havia começado. Um encontro carregado de expectativa. Pai, Eduardo olhou nos olhos de Roberto. Muito obrigado. Filho, eu também. Eles se abraçaram. Pai e filho, finalmente reconciliados. O abraço que selou anos de dor e sofrimento. Helena observava tudo com um sorriso discreto. Havia salvado mais do que uma empresa. Havia salvado uma família. E agora? Roberto perguntou, a voz embargada. Agora vocês vão limpar a empresa de verdade. Helena respondeu. Vão devolver todo o dinheiro roubado. Vão demitir funcionários corruptos. Vão se tornar a empresa honesta que seu avô queria. E você? A pergunta carregava gratidão e admiração. Helena sorriu. Eu vou sair daqui com minha parte dos 40% da empresa e vou usar esse dinheiro para reconquistar minha filha. Roberto assentiu. É justo. Mas antes, Helena fez uma pausa, um toque de mistério. Helena se virou para Eduardo. Existe uma última coisa que preciso te contar sobre seu avô. O quê? Eduardo estava atento. Ele não deixou apenas 2 cartas. Ele deixou 3. A revelação final. Helena retirou um terceiro envelope do arquivo. Esta é para mim. Ele sabia que um dia alguém como eu apareceria na vida de vocês. Uma ex-criminosa tentando se redimir. Ela abriu a carta e leu em voz alta. As palavras finais carregadas de significado. Para a pessoa que salvou minha família. Obrigado por mostrar que não importa o quão fundo você caia, sempre é possível voltar à superfície. E às vezes, você leva outras pessoas junto. Roberto e Eduardo estavam emocionados. As lágrimas escorriam pelo rosto. Sabem o que isso significa? Helena perguntou. O quê? Significa que seu avô não se matou por desespero. Ele se matou porque sabia que seria necessário. Sabia que vocês dois precisariam passar por essa dor para encontrarem um caminho melhor. Eduardo balançou a cabeça, compreendendo finalmente. Ele planejou tudo? A pergunta ecoava o espanto e o choque. Ele planejou a possibilidade de redenção para todos nós. Helena respondeu com um sorriso sereno. 3 meses depois, Helena estava em um parque infantil, empurrando Isabela no balanço. Sua filha havia voltado a morar com ela na semana anterior. Um novo começo. Mamãe, você é advogada de novo? A voz inocente da filha. Sou, minha filha. Mamãe voltou a ser advogada. Helena respondeu, com um sorriso sincero. E vai embora de novo? A insegurança na voz da criança. Helena parou de empurrar o balanço. A pergunta carregava um peso enorme. Olhou nos olhos da Isabela. Nunca mais, minha filha. Mamãe aprendeu que não importa quanto dinheiro você tenha. Se não tiver família, não tem nada. O telefone tocou. Era Roberto. Helena, temos um problema. A Camargo Correa está tentando nos processar de novo. Helena sorriu. Roberto, você se lembra do que eu disse no primeiro dia? Qual parte? Que você não sabia negociar. Lembro. Bem, agora você sabe. E sabe também que a pessoa certa ao seu lado pode transformar qualquer situação impossível numa vitória. Roberto riu do outro lado da linha. É verdade. E Helena? Sim, obrigado por tudo. Helena desligou o telefone e voltou a empurrar o balanço da filha. Isabela gritou de alegria. E pela primeira vez em anos, Helena Santos se sentiu realmente viva. Ela havia passado 3 anos sendo invisível, 3 anos servindo café,
3 anos sendo ignorada, diminuída, esquecida. Mas descobriu algo importante. Às vezes, ser subestimado é a maior vantagem que você pode ter. Porque quando ninguém espera nada de você, você pode surpreender todo mundo, incluindo você mesma. E talvez, apenas talvez, aqueles que nos ignoram é que realmente não sabem negociar. Com a vida, com as pessoas, com as oportunidades que aparecem disfarçadas de copeiras invisíveis. Helena Santos sorriu, olhando para a filha. Ela havia descoberto que o maior contrato da sua vida não foi assinado em nenhum escritório. Foi selado num parquinho, com um abraço e uma promessa de nunca mais desaparecer. Porque, afinal, quem realmente não sabia negociar era quem achava que podia medir o valor de uma pessoa pela posição que ela ocupava. Roberto Mendes havia aprendido essa lição da forma mais cara possível. E Helena Santos havia ensinado para o mundo inteiro que nunca se deve subestimar alguém que tem mais a perder do que você tem a ganhar. A copeira invisível havia se tornado a advogada mais respeitada de São Paulo. E a mulher que quase perdeu tudo havia reconquistado o que realmente importava: sua filha, sua dignidade e a certeza de que, por baixo de qualquer uniforme, pode existir alguém extraordinário esperando pela oportunidade certa para brilhar.